Você que está acompanhando com a gente aqui, nós temos mais uma entrevista aqui. A Paula Silvestre, ela que é psicopedagoga aqui da nossa cidade, vai conversar com a gente a respeito da alfabetização em tempos de pandemia. Paula, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Telescópio. E primeiro, Paula, eu gostaria de perguntar para você, assim, né, a sua ligação pessoal, vamos dizer assim, com essa parte da alfabetização, também com pensar a pedagogia, a psicopedagogia, como que surgiu isso na sua vida? Boa tarde, Paula. Boa tarde, Guto, tudo bem? Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de participar com vocês aqui. Bom, a pedagogia, a educação surgiu na minha vida desde que eu sou muito criança. Eu sempre, desde pequena, soube que eu queria trabalhar com educação. Isso era fato e enveredei realmente por esse caminho e sou muito feliz com a minha carreira, com a minha profissão. Faço por realização pessoal, com muito amor, realmente. Muito bem. Paula, conta pra gente primeiro aqui, né? O desafio normal já de uma alfabetização. É algo assim que quem tá fora dessa área muitas vezes não consegue nem imaginar, né? Como que você faz uma pessoa que nunca, vamos dizer assim, nunca teve contato, não sabe ler, não sabe escrever, ela se torna uma pessoa alfabetizada? Ou seja, já é um desafio em si, né? Mas que foi incrementado alguns elementos aí durante essa pandemia. Conta pra gente um pouquinho dessa relação. Eu costumo dizer que alfabetizar é uma arte, não é para qualquer um. Existem excelentes professores em muitas áreas e para ser alfabetizador ele tem que ter um dom nato, além de toda a formação, o estudo constante, ele tem que ter um dom, tá? Eu costumo dizer, orientar os professores nesse sentido. Na minha época de coordenação de escola, sempre priorizava colocar na alfabetização aqueles professores que tinham essa habilidade específica. Não adianta somente gostar, mas tem que ter uma habilidade inata e uma formação específica para alfabetizar uma criança, porque alfabetizar é uma arte, realmente. E já é um desafio, como você falou, constantemente alfabetizar, porque o que você fizer no processo de alfabetização, a criança vai levar para o resto da vida, para a sua vida adulta, para a sua vida profissional. Então, você não pode, de forma alguma, negligenciar alguma coisa ou deixar a desejar no processo de alfabetização. Isso é super importante, vai fazer a diferença na vida da pessoa para o resto da vida. Em tempo de pandemia, em tempo de educação à distância, isso fica realmente muito mais complicado, muito mais desafiador, principalmente porque estamos falando de crianças pequenas, crianças que têm a necessidade do contato, do convívio, do olho no olho, da possibilidade de ter que tirar dúvida com o professor ali presencialmente. Alfabetizar envolve muitas coisas, vai muito além de você ensinar uma criança a ler e escrever. Alfabetizar começa lá atrás, quando você trabalha a coordenação motora da criança, prepara toda a motricidade dela, para que ela saiba pegar no lápis corretamente, para que elas tenham esse contato do que a gente chama do controle visoespacial, você conseguir olhar na lousa, conseguir olhar no cartaz e transferir isso para o papel onde você vai escrever, para fazer uma cópia, fazer uma transição de uma escrita. Então, tudo isso faz parte do processo de alfabetização. A coordenação global, você tem que trabalhar com a criança. Por isso se faz tão importante também a educação infantil. A educação infantil, ela é base para a alfabetização. Tudo que você vai trabalhar na educação infantil, a linguagem, a coordenação corporal, a coordenação motora fina, o controle visoespacial, tudo isso você vai usar na hora da alfabetização. E como fazer isso com crianças online, né? Com crianças tão pequenas para que elas possam transferir isso para a alfabetização. Realmente estamos passando por uma fase muito complicada de adaptação, mas eu vou dizer uma coisa, eu creio que, por mais que a gente pegue todo jeito de trabalhar online, nós vamos ter que nos adaptar a isso, porque isso ainda vai estender por muito tempo, nada substitui o contato físico do professor com o aluno. Isso nós ainda não descobrimos essa regra, tá? Muito bem, então é um desafio muito grande mesmo. E falando pra gente aqui, você citou, né, da figura do aluno ali durante o processo de alfabetização, né? Ou seja, de estar aprendendo, de estar colocando, de estar a cada momento, parece que é uma construção onde vai ser vindo da base, né? Ou seja, muitas habilidades que vão sendo implementadas ali e cabe muitas vezes ao aluno mesmo, ele está aberto a isso e tudo, mas muito motivado também. Então é sempre uma relação com a figura do professor ali. Como que se dá isso no processo de alfabetização? Sim, as escolas que estão tendo o privilégio de ter aula ao vivo, online, mas ao vivo,
o professor ainda consegue mensurar um pouco da motivação desse aluno, ele está ali como nós estamos agora, né? Eu percebo se você está prestando atenção no que eu estou falando ou não, se você está se distraindo com alguma coisa, com um distrator. Agora, as escolas que não têm essa possibilidade, que as atividades chegam por e-mail, chegam pelo WhatsApp, e fica só a responsabilidade da família passar o recado do professor, esse, infelizmente, vai ser muito mais comprometido ainda esse aluno no processo de alfabetização. Porque a alfabetização exige muito controle pessoal, a criança tem que estar focada, prestando atenção naquilo que você está falando, na atividade que você está propondo. Engloba um monte de coisas, né, até a postura que a criança está sentada para pegar no lápis, a altura da mesa, para que ela consiga fazer esse movimento da caneta, não pode ser muito alto, nem muito baixo, tudo isso influencia no processo da aprendizagem da escrita, da leitura, a posição do livro que ela vai ler, a distância que ela tem do livro, se ela está apresentando algum problema visual ou não, isso tudo o professor tem que realmente mensurar no dia a dia, no presencial com o aluno. Então, veja quantas questões a gente tem que trabalhar e tem que observar para que uma criança seja muito bem alfabetizada. E estamos prejudicados por isso, claro. Muito bem, né? E eu acredito que você citou aqui pra gente, né? Tem que existir também uma parceria, ali, um trabalho junto com os pais, né? E como que está sendo para se pensar isso, né, Paula, a respeito, vamos dizer assim, de tudo isso? Às vezes o pai tá se encontrando aí com um mundo que ele não imaginava. De certa forma, ele deixava mesmo, vamos dizer assim, a responsabilidade dessa alfabetização, tudo, para a escola, focava em outras coisas, tudo, mas que agora está tendo que assumir tudo isso, né? Como que está sendo isso para preparar os pais para esse momento? Eu costumo orientar muitos pais, as famílias, nas escolas onde eu dou consultoria, faço muita orientação de pais, palestras e formação de pais e professores, que a educação não é a mesma sem a parceria dos pais. Tá? Então, você pensar que você vai atribuir 100% para a escola, esquecendo agora o tempo de pandemia, né? Em tempos normais, como a gente estava acostumado a viver antigamente. A educação ela não pode ser atribuída só para o professor. É sempre uma parceria. O pai, a família, né, o cuidador, ele tem que estar sempre em sintonia com a escola. O que a escola está ensinando nesse momento, o que a escola espera que seu filho, sua criança aprenda nos próximos meses, por que estamos trabalhando esse conteúdo agora, onde ele vai refletir lá na frente. Então, é muito importante essa parceria dos pais com a escola. Então, as reuniões de pais se fazem muito necessárias. Às vezes o pai e a mãe pensam assim, mas meu filho é tão pequenininho, nem que eu não vá na reunião esse mês, não tem problema, né? Ele está só brincando lá e está na educação infantil. Mas, em vez não, o professor vai fazer orientações muito importantes e relevantes para que você possa fazer em casa, estimular em casa para que ele possa ter uma boa resposta na sala de aula. Então, a parceria com a família é sempre muito importante. Agora, se faz muito mais necessário, claro, porque as crianças, principalmente nós estamos falando em processo de alfabetização, são crianças de 6, 7, 8 anos, nós estamos falando, são crianças pequenas, então elas precisam do pai mediando, do pai colocar ela conectada na hora certa, na aula, checar, como nós fizemos aqui antes de entrar no ar, checa o som, checa a imagem, está tudo ok, nós estamos nos ouvindo, o material da criança tem que estar ali, coisa que o professor cuida na hora da sala de aula. Então, agora nós vamos fazer uma pintura. Todo mundo pega a sua caixa de lápis de cor. O professor está mediando, vê se todo mundo está com material. Então, isso cabe aos pais nesse momento, realmente. Proporcionar, dar condições para que a criança consiga acompanhar a aula que vai ser ministrada naquele momento. Tá? Mas nem todas as crianças estão conseguindo contar com a presença dos pais. No início da pandemia, nós estávamos todos em casa, nos 2, 3, 4 primeiros meses, nós estávamos todos em casa. Depois, a nossa vida profissional acabou voltando mais ou menos, né, ao normal, nós estamos trabalhando, estamos mais ausentes, e as crianças ainda precisam. É muita utopia nossa pensar que agora a criança já acostumou e ela vai conseguir fazer tudo sozinha, assistindo a aula online. Até porque existem muitas coisas, muitos distratores, muitas coisas que tiram a atenção dessa criança. Então, se faz necessário um adulto ali do lado sempre falando, presta atenção, o professor está dando um recado, você já pegou sua canetinha, você já está com a borracha fácil aí, precisa de alguém mediando essa criança. Mas nós também não podemos atribuir essa responsabilidade do educar pedagogicamente, do fazer acontecer o processo de alfabetização para a família, porque a família ela não tem essa formação, com algumas exceções de filhos de professores, enfim,
mas nós pais não temos essa formação. E mesmo quando temos, que é o meu caso, por exemplo, eu tenho uma criança de 8 anos em casa assistindo aula online, por mais que você queira trabalhar ou dar uma diretriz para ele, sempre as crianças viram para a gente e falam assim, mas não é assim que minha professora ensina, não é assim que minha professora fala. Então, o respeito que a criança tem pelo professor, a confiança que a criança tem no professor, isso é fantástico, né? Isso é muito interessante, muito bom. Então, às vezes, o pai também fica um pouco limitado, o acompanhante fica um pouco limitado, porque, puxa, tentei explicar, não consegui, não estou acompanhando o raciocínio do professor, meu filho não está aceitando o meu raciocínio. Então, cabe lembrar que não é responsabilidade do pai, da mãe, do cuidador, da avó, da babá, educar e alfabetizar essa criança. Realmente, o apoio tem que vir da escola, tem que vir dos professores, tem que vir da coordenação pedagógica, todos precisam estar dispostos a dar esse suporte para a família, para que a família consiga mediar esse aprendizado e não assumir o aprendizado. Isso estou falando de aula online, ao vivo, né? Agora, pensando nas crianças que não têm essa possibilidade, que recebem o conteúdo pronto pelo WhatsApp, como que nós fazemos para garantir a alfabetização dessa criança? Essas crianças terão um prejuízo enorme no processo de alfabetização, infelizmente. Muito bem, e esse prejuízo, você enxerga assim, Paula, que talvez seja preciso se pensar um plano no retorno, se fazer uma avaliação de vários elementos, tudo para conseguir mapear ali, né, quais são os elementos que estão faltantes em cada aluno, tal, para se trabalhar isso durante um período no próximo ano, caso, vamos dizer assim, no próximo ano nós tenhamos aí o retorno normal das aulas presenciais? Olha, você colocou um ponto super importante. Os professores nunca foram tão desafiados. A coordenação da escola nunca foi tão desafiada. Não dá para simplesmente acabar esse ano de 2020, começar 2021 online ou presencial, esquecendo o que aconteceu esse ano. Bom, ano passado foi atípico, vamos começar um 2021 tudo novo, vamos começar do zero. Não é assim, realmente, tá? Vai se fazer muito necessário que o corpo docente, que a escola esteja muito preparada para ver como nós vamos lidar com esses prejuízos a partir de agora. Então, vai demandar, cada escola tem uma realidade, cada sala de aula tem uma realidade, né? Não dá para a gente generalizar a educação. Então vamos lançar aí um plano e vai ser igual para todo mundo. Não vai ser igual para todo mundo, porque as realidades mudam muito, né? Então, se faz realmente necessário que o corpo docente daquela determinada escola, o grupo de professores daquela classe, avalie, no meu modo de ver, caso por caso, criança por criança, o que ela conseguiu atingir de objetivo, o que ela não conseguiu e o que nós vamos fazer para fazer com que ela consiga atingir os objetivos de alguma forma. Na verdade, os planejamentos já incluem isso já faz parte do planejamento do professor. Mas as crianças, normalmente, com algumas exceções, não chegam tão defasadas na alfabetização no ano seguinte. Algumas têm defasagens pontuais, e às vezes contam até com o suporte de profissionais, né, terapeutas, enfim, para ajudar nesse processo. Faço muito isso aqui na clínica. Mas, de modo geral, por mais que uma criança aprenda a ler e a escrever online agora, essa semana mesmo atendi uma criança, uma mãe super preocupada porque o filho dela não está conseguindo pegar na caneta. Paula, ele pega na caneta sim, e como que eu faço para mudar isso? A mãe não tem essa tarimba, essa formação de falar assim, não, tem o jeito certo de ensinar a pegar na caneta. O pegar na caneta é um processo que você vem trabalhando desde que a criança é pequenininha. Então, não cabe a mãe ensinar e corrigir o filho a como pegar na caneta. Então, quando se fala de alfabetização, nós falamos de um processo cheio de coisas, cheio de detalhes, que são muito importantes a gente pensar e repensar. E é daqui para frente mais ainda. Muito importante, então, se ter toda essa consciência, né? Não dá para simplesmente fazer de conta que, não, passou, daqui para frente agora, vamos continuar da mesma maneira que estava, porque vão ficar assim lacunas, vão ficar assim necessidades que precisam ser supridas e que logo, vamos dizer assim, ao decorrer dos anos aí, tudo isso, vamos dizer assim, aí sim vamos poder superar tudo isso. E falando agora também aqui, Paula, a respeito da evasão, que eu acho que acontece principalmente nas classes mais velhas, né? Mas principalmente da negligência, muitas vezes na aplicação de alguns, vamos dizer assim, de algumas coisas, por falta de tempo, às vezes o pai não consegue aplicar e
e também não vai atrás da escola, falando, não, é pequenininho, não tem problema, tudo isso também pode causar consequências, né, nesse aprendizado, pode causar consequências dela não conseguir mais acompanhar essa turma depois, tudo, né? Você tem visto isso acontecer? Tenho, Guto. Infelizmente está acontecendo muito, desde crianças pequenininhas, estou falando de 2, 3 anos, até crianças que já estão ali no seu 3º, 4º ano do ensino fundamental. É muito recorrente ouvir as mães, os pais dizerem assim, olha, eu também já entreguei para Deus, sabe? Eu ponho lá a atividade, quer fazer, faz, não quer fazer, não faz, ano que vem a professora que se vire. Eu entendo, concordo e falo sempre para os pais que a responsabilidade de educar, de ensinar pedagogicamente realmente não é sua. Mas o fato de você motivar, tentar fazer com que o seu filho continue vivenciando esse processo de aprendizagem, não perca o vínculo com a escola, não perca o vínculo com o professor, isso se faz necessário vir da família, independente de tempo de aula online, de pandemia ou tempos normais. A criança ela só está motivada para ir para a escola se ela pode amar a professora, ela pode amar a escola. Mas se a família negligenciar, não der a devida importância para o professor, para a sala de aula, para a escola, para aquilo que ele vai aprender na sala de aula, a criança ela vai estar sempre desmotivada. Aqui na clínica mesmo eu pego crianças que falam, e aí, fez as atividades dessa semana? Ah, não, minha mãe falou que essa semana não precisava fazer, estava muito difícil para fazer sozinho. Nossa. Não precisar fazer é uma coisa, ter dificuldade é outra. Então, você tem que entrar em contato com o professor e falar, olha, meu filho realmente não conseguiu fazer a atividade dessa semana, foi impossível. Existe uma outra forma de eu passar essa possibilidade para ele, essa atividade? Existe um outro jeito de eu explicar? Você pode me mandar um conteúdo diferenciado? Meu filho não está conseguindo acompanhar. Outra coisa é você chegar para a criança e falar assim, bom, se você não quiser fazer também não tem problema, ano que vem para o seu professor que se vive com você. Aí você está deixando de motivar. A criança também está sentindo muito essa falta do contato com o professor, essa falta de contato com os colegas, e ela não pode simplesmente ouvir de um adulto falando assim, faz se você quiser. Se ela for uma criança desmotivada para o aprendizado, hoje ela será um adulto desmotivado para o trabalho, para suas responsabilidades pessoais. Então, é muito importante jogar limpo com a criança, principalmente essa fase de alfabetização, 5, 6, 7, 8 anos, eles têm condições de entender. Estamos vivendo um momento único, um momento difícil, é difícil para você, é difícil para os seus professores também, é difícil para a coordenadora da sua escola, para a mamãe e para o papai também não é fácil, mas é o que temos para o momento, e temos que nos adaptar. Você queira ou não, você tem suas obrigações escolares. Então, nós estamos aqui com material, hoje a professora propôs uma leitura do livro, nós vamos fazer, ela propôs uma atividade, nós vamos tentar fazer, mesmo que a gente não consiga fazer do jeito da sua professora, mas vamos fazer, não podemos perder esse contato da relação do aprendizado, tá? Isso não pode acontecer de forma alguma. Muito bem. E Paula, falando agora a respeito dessa volta presencial, né? Como que você imagina que será possível essa volta? Vamos dizer assim, é claro que nós não temos uma previsão certeira a respeito de como estarão os índices, como estará toda a propagação, a questão da vacina e tudo, mas dentro assim da possibilidade que você imagina hoje, né? Vai ser muito diferente do que nós tínhamos antes? Alguns elementos eles vão continuar sendo diferentes ou vai ser possível talvez voltar muito próximo do que era? Realmente nós não temos dados concretos da saúde para dizer o que vamos conseguir realmente fazer, né? Mas nós estamos falando de educação e nós temos que educar as crianças para viver dentro de uma sociedade. Se o que a sociedade está propondo no momento é o distanciamento social, é o uso de máscara, é o passar álcool em gel na mão, lavar a mãozinha o tempo inteiro, e isso é o que está comprovado no momento que nos assegura a ter mais qualidade de vida, correr menos o risco de pegar vírus, é isso que nós temos que ensinar ao nosso filho. Nós não podemos, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de voltar, porque as escolas não voltaram, porque a família optou por não mandar para a escola, não vamos deixar para ensinar essa criança a voltar na véspera. A aula vai começar dia 1º de fevereiro, hoje à noite, na hora que eu pusar na cama, eu vou falar para ele, olha, lembra disso, vai ser assim, vai ser assado. Vamos começar a preparar essa criança para um jeito novo de viver, porque eu particularmente, que essa questão do distanciamento social, a questão do uso de máscara, da higienização extrema, ainda vai persistir por um período muito grande. E eu, como mãe, por exemplo, orientaria o meu filho, mesmo que tudo fique liberado, eu não orientaria o meu filho
a liberar totalmente. Olha, você continua tomando seus cuidados, você continua levando seu álcool em gel na mochila, lembre de higienizar sua mão toda vez que você vai ao banheiro, que você sai da sala de aula, enfim. Eu acho que nós temos que formar as crianças a partir de agora para viver um tempo novo, e esse tempo novo nós não sabemos até quando vai. Uma que a higiene nunca é demais, né? A higiene é sempre bom para qualquer coisa. Então, que se use esse momento tão delicado, de uma higiene extrema, que chega até a ser uma neurose, mas que se faz necessária, não discordo disso, para que a gente ensine as crianças a viverem um tempo novo. E o muito importante a gente pensar em formar a nossa criança, não pensando só no cuidado próprio. Olha, você lava a sua mão, você não põe a sua mão na boca, você não tira a sua máscara, não só por você. O fato de eu usar máscara, de ter a minha mão higienizada o tempo inteiro, é por mim e pelo outro. Então, esse é um olhar super legal, um momento super oportuno para nós despertarmos a empatia nas crianças, fazer com que elas se coloquem no lugar do outro. Ela tem que preservar a saúde do professor, do colega da classe, da pessoa que está cuidando dela do pátio. Então, isso é muito importante. Vamos fazer desse momento tão difícil que nós vivemos um momento oportuno para ensinar a empatia. Eu creio que se todos nós, pais, começarmos a ensinar isso no dia a dia para os nossos filhos, por exemplo, é muito recorrente você entrar no supermercado, numa padaria, e ver a pessoa entrando sem passar álcool em gel na mão. Outro dia entrei num supermercado e uma menininha pequenininha de 3 anos parou para passar álcool em gel na mão. A mãe olhou para ela e falou, vamos, fulana, rápido, tô com pressa. Ela falou, mãe, tô passando álcool. A mãe falou, mas não precisa, você acabou de passar lá no carro. Quer dizer, precisa sim, porque quem está no supermercado não sabe que ela acabou de passar ali no carro. Então, faz parte da educação agora, toda vez que você entrar num recinto, você esterilizar a sua mão. Então, é isso que eu acho que nós vamos ter que mudar por muito tempo, ou para todo sempre, o fato de como nós vamos conduzir o nosso comportamento em relação à nossa saúde e à saúde do próximo. Então, são coisas que nós temos que pesar, por exemplo. A gente sabe que, por exemplo, no shopping, no cinema, nos parques, está cheio de criança frequentando nos finais de semana, à noite. Eu não estou indo na escola mesmo, não tem nem hora. Se você quiser ir no shopping em qualquer momento, você vê cheio de criança circulando lá, porque não está tendo aula. Por que não pode ir para a escola? Né? Na escola, estão todas as necessidades básicas de segurança, de saúde lá. Medindo temperatura, os profissionais estão todos mediando a questão do distanciamento social. Nenhum profissional, nenhum coordenador, nenhum diretor de escola, nenhum professor vai ser tão negligente a falar, vamos fazer do jeito que dá aqui. Não, ninguém vai ser negligente a esse ponto, ninguém é irresponsável. Então, se o seu filho pode brincar no parque no final de semana, por que em fevereiro ele não vai poder voltar para a sala de aula? Então, são coisas redundantes que a gente vê acontecer muito por aí. Eu acho importante a gente começar a ponderar essa prioridade, voltar para a educação, sim. Não se faz uma sociedade melhor sem educação. Então, a educação começa lá em casa, mas ela tem que dar continuidade na escola, sim. Eu acho que nós temos que repensar algumas coisas e nos adaptar urgentemente. Muito bem, eu agradeço a todas as pessoas que estão mandando o seu recado, participando aqui junto com a gente, né? Tem a Bislene Teixeira que mandou palmas aqui, o Juliano Corrêa que mandou o seu boa tarde, muito obrigado. Você que está acompanhando aqui pode sempre participar através do facebook.com/TV Itapê. E, Paula, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui com a gente, é sempre uma alegria muito grande poder trazer informações aqui, principalmente a respeito da alfabetização de crianças, né? Algo que é muito importante, que dá um novo mundo, uma nova forma de agir no mundo para essas crianças, é algo assim, imprescindível para suas vidas e que nesse momento passa por um desafio aqui, mas é sempre importante trazer essas informações, nós estarmos conscientes de tudo isso, conscientes do papel de cada um e também nos prepararmos, né, para esses próximos passos que nós vamos dar aqui. Então, se quiser deixar mais algum recado aqui para o pessoal que está acompanhando, se tiver mais alguma informação, fique à vontade, mas desde já, muito obrigado pela participação aqui no Telescópio. Eu que agradeço a oportunidade. Na verdade, esse é um tema que nós poderíamos ficar dias aqui discutindo, né? A nossa equipe multidisciplinar aqui discute isso semanalmente, essas questões aqui na clínica, e tenho discutido isso muito com as escolas também. É um tema que não vai ter fim, nós vamos ter que realmente nos adaptar e ir adaptando aos poucos. Hoje a realidade é uma, daqui a um mês pode mudar, pode ser diferente, no meio do ano que vem pode ser outra realidade ainda. Então, é alguma coisa que se faz muito necessário realmente repensar, estar muito atento, muito disposto a acompanhar o que nós temos disponível para o momento.
Eu agradeço muito a oportunidade. A alfabetização é um processo super importante. Eu pego aqui na clínica muitos adolescentes, por exemplo, que tiveram lacunas enormes na alfabetização, que arrastam uma dificuldade para todo sempre, né? Então, a gente tem que... Tá difícil para todo mundo. Como nós vamos conduzir? Ainda estamos num período experimental, porque o brasileiro não estava acostumado a isso, a esse tipo de educação, mas eu vejo escolas se saindo muito bem, escolas de idioma, escolas do dia a dia, escolas de alfabetização, escolas de fundamental e médio, tem escolas se saindo muito bem, e eu acho que é esse o caminho mesmo. Vamos nos reinventando, vamos vivendo um dia de cada vez e procurando sempre oferecer para as crianças aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós temos de mais plausível e também oferecendo esse suporte aos pais que estão precisando de mais nesse momento. Obrigada. Muito obrigado. Conversou com a gente aqui, então, a Paula Silvestre, ela que é psicopedagoga aqui de Itapetininga, falando sobre esse desafio aí de alfabetização das nossas crianças nesse tempo.